Nos últimos anos, o tema de super-herói anda bem presente na cultura pop e no mundo do cinema em geral, e todo mundo gosta de acompanhar uma boa história de herói. Mas com tantas histórias surgindo, a gente começou a se deparar com alguns tipos diferentes de herói, ou então até mesmo tipos diferentes de vilão. A gente viu vilão virando anti-herói, vilão virando herói, herói virando vilão, enfim. A gente teve várias mudanças e é muito comum que as pessoas estejam confusas, sem saber qual que é a diferença entre eles. Por isso que no vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês a diferença entre herói, anti-herói, vilão e anti-vilão. Senhoras e senhores, eu sou o Rafael Novaes, seja bem-vindo a mais um vídeo. E tem que começar falando que esse vídeo é um pouco diferente do que a gente tá acostumado aqui no canal, mas vem comigo que tá muito bom, então vamos lá. Vamos começar pela palavra herói. Eu não sei se você sabe, mas o herói ele vem lá de trás, lá dos gregos, e geralmente ele era associado a algo parecido com um deus, mas também com um mortal. Exatamente, ele era um semideus. Ele era bom demais para ser um mortal, mas também não tão bom para ser um deus. E geralmente o herói eles colocavam nessa posição por ser alguém que tem habilidades necessárias para poder resolver os conflitos mais épicos e malucos que a gente tinha lá na mitologia grega, por exemplo. Obviamente a gente pode citar o exemplo de Hércules, é um herói que a gente está acostumado a gente já até teve filme da Disney, enfim. Porém a palavra herói vem lá do grego e significa proteger e servir. O herói ele geralmente é associado a alguém que está disposto a abrir mão e se sacrificar pelo bem do outro, para ajudar alguém, mesmo que ele abra mão das suas necessidades e benefícios próprios, ele está sempre pensando nos outros, nas pessoas que ele precisa salvar, que precisam de ajuda. Enfim, a gente pode dar um grande exemplo de um herói, meu herói favorito, obviamente o Homem-Aranha. No jogo do Homem-Aranha a gente tem um exemplo perfeito sobre isso, em que tá todo mundo passando por uma epidemia, a Tia May tá quase morrendo, inclusive fica aqui um alerta de spoiler, tá? Mas a Tia May tá quase morrendo e aí o Peter ele tem uma vacina em mãos, só que é a única vacina, e aí ele sacrifica aquela única vacina para poder salvar a Tia May e assim milhares de pessoas morrem, ou então ele usa essa vacina para produzir mais, sacrificando a Tia May, pensando no bem de outras pessoas. E obviamente o Homem-Aranha, como um bom herói, ele acaba sacrificando a Tia May, infelizmente deixando de lado suas necessidades, o seu benefício próprio, que ia ser ter ainda sua tia na sua vida, mas ele acaba sacrificando a Tia May pensando nas milhões de vidas que ele salvaria ali com a epidemia do bafo do diabo, que era uma epidemia que no jogo do Homem-Aranha, se você jogou, foi espalhada pelo Norman Osborn. Enfim, é só um exemplo, mas é um exemplo belíssimo do que é um herói, e o Homem-Aranha faz parte dele. A gente tem também outros, a gente tem por exemplo o Super-Homem, que eu acho um herói incrível, apesar de que ultimamente a galera anda botando ele muito na posição de vilão, tá? Injustice, né? A gente tem também no DCU, mas o Super-Homem ele é um ótimo exemplo de herói, que é o que mais me encanta no Super-Homem, é aquela visão de alguém certinho, de alguém que tá disposto exatamente por sacrificar tudo pra salvar. Pra mim, eu acho muito mais legal ver o Super-Homem nessa posição de herói do que de vilão. Já o vilão, por outro lado, ele é o antagonista do herói. Geralmente, ele vai ser o antagonista da história e normalmente ele tá disposto a agir de modos radicais. Nem sempre ele precisa agir de modos radicais, mas ele tá ali pensando no seu benefício próprio. Ele quer mudar o mundo a favor dele, então quase sempre ele vai usar a maldade, o egoísmo e sabe aquele joguinho de bem e mal? Então ele sempre vai acabar usando o lado mal para poder ir pro seu caminho, atingir seus objetivos. Geralmente ele é um anarquista e ele não vai ligar para exatamente esse conceito de bem e mal. Ele acaba criando ali conflitos através do caos, e aí geralmente o vilão ele é posto ali como uma figura maligna, e muitas vezes a gente pode ver que ele é um vilão graças ao seu passado sombrio,
ou através da manipulação, ou algo que tornou o vilão assim, como por exemplo Darth Vader. A gente tem todo esse background, por exemplo, foi manipulado pelo Palpatine, perdeu o amor da sua vida, enfim. E aí, muito desses vilões, o mal acaba sendo uma forma de prazer. Ele gosta de fazer maldade. Sendo que ultimamente essa visão de vilão apenas por vilania e maldade não anda colando muito. Geralmente a galera busca um vilão que tem ali seus motivos plausíveis e acaba fazendo com que a galera ame esse vilão. E aí assim, eles podem ser monstros, deuses, criaturas estranhas e até mesmo qualquer pessoa comum, mas tudo isso obviamente depende do roteiro e da história. Como vilões a gente tem, por exemplo, né, o Darth Vader que eu falei, que é um ótimo exemplo de vilão, super icônico na cultura pop. Harry Potter, a gente tem o Voldemort, que ali tá literalmente causando ódio, discórdia. Ele é uma ótima representação de mal, assim. A gente tem essa balança, Harry ao lado do bem, Voldemort ao lado do mal. Outro vilão também icônico, muito bom, muito legal, é o Hannibal Lecter, que ele acaba sendo até um vilão meio encantador lá em Silêncio dos Inocentes. Ele acaba cativando o público e acaba fazendo com que muita gente ame ele, apesar dele ser um vilão desprezível. E aí, como eu disse, o vilão ele vai ter um passado meio sombrio. E aí, exatamente por isso, você vai dar um like nesse vídeo e se inscrever no canal, porque caso você não faça isso, posso ficar profundamente magoado e triste e acabar se tornando um vilão maligno aqui no YouTube. Então, vamos evitar isso. Eu gosto mais do posto de herói, adoro trazer entretenimento, risada pra vocês e não ódio, destruição e discórdia. Então, se inscreve aqui no canal pra poder salvar meu caminho e eu ir pro lado da luz. Então, enfim, a gente pode ir pra... Porra, mano, que ódio, mano. Para de trovejar, cara. Eu já tô virando um vilão aqui, esse trovão todo atrapalhando meu vídeo. Enfim, a gente pode ir então agora para o conceito de anti-herói. E aí que as coisas começam a ficar interessantes. O anti-herói, ele tá na linha tênue entre herói e vilão. Ele não tá nem de um lado nem do outro, ele tá ali no meio. E aí a gente acaba tendo um personagem que em alguns momentos ele pode ser desagradável, mas em outros ele pode ser bem encantador. E aí é exatamente com seus erros, defeitos e momentos também bons que acabam cativando o público, encantando, fazendo com que a gente se identifique com esse personagem e acabe gostando dele. Eu falando isso pode vir muito na sua cabeça o Loki, mas eu queria falar que curiosamente em 2019 a gente tirou o Coringa da posição de vilão e colocamos ele na pele de um anti-herói, apesar de ele se tornar um vilão no final do filme. O filme do Coringa foi, como eu disse, algo que acabou dando uma nova cara, transformando a história desse vilão icônico dos quadrinhos. E aí a gente pode identificar um anti-herói, por exemplo, através de alguns pontos, como por exemplo, quando a gente acaba se identificando com eles, apesar das suas imperfeições, a gente acaba querendo se comportar como eles, como por exemplo o Coringa, que estava cansado da vida, jogou tudo pro alto e, sabe, jogou a merda no ventilador. E é isso, acabou com seus problemas de uma forma radical. E a gente sabe que na vida a gente não pode simplesmente jogar tudo pro alto e tudo mais. Geralmente os anti-heróis eles vão agir pensando em si próprio, na sua autopreservação, nos seus benefícios, pensando ali nos seus objetivos. É de certo modo egoísta, mas diferente de um vilão que também só pensa em si. Existe uma barreira ali que eles não ousam cruzar. Geralmente os anti-heróis eles têm ali uma grande motivação, pode ser tanto vingança, pode ser até mesmo honra. Assim, os anti-heróis, vou dar um exemplo, o Justiceiro, ele age por vingança, mas ele ainda tenta ali fazer o bem. Muitas vezes o anti-herói ele vai acabar agindo de uma maneira errada, mas ele também acaba caminhando ali entre os mocinhos e os vilões, pegando o que cada um tem para oferecer e seguindo nesse caminho. Mas muito deles acabam tendo, por exemplo, um arco de redenção
redenção, se redimindo no final e virando talvez um herói completo. Outra coisa é que muitas vezes o anti-herói ele acaba agindo como protagonista da obra, tá? Ele não acaba sendo coadjuvante nem vilão, ele é protagonista, apesar de ele pode passar do papel de vilão para anti-herói. Como eu disse, o Loki, ele apareceu como vilão em vários filmes, ele que é a causa, né, da criação dos Vingadores, ele teve ali a invasão a Nova York, enfim. E aí agora a gente tem uma série só dele, onde ele finalmente subiu ao posto de herói e sacrificou suas ambições, sacrificou tudo simplesmente para poder manter a realidade viva ali, sentado na cadeira, conectando todos os multiversos, segurando, né, todas as linhas do tempo ali. E ele é um ótimo exemplo de anti-herói que antes era vilão e passou para esse posto. É engraçado que o Loki passou de vilão para anti-herói para agora ele ir pro seu arco de herói. Mas eu vou falar para vocês que existe uma maneira muito fácil de você também identificar um anti-herói, que na minha opinião é como eu identificava quando eu era pequeno, que ele sempre vai fazer o bem, mas sem seguir alguma ordem. Por exemplo, o Homem-Aranha, ele vai fazer o bem, mas ele não mata. Diferente do Justiceiro, que aí ele não quer saber se é bandido, tá fazendo alguma coisa de errado, é tiro e é isso. A gente tem como anti-heróis aqui, por exemplo, o Wolverine é um ótimo anti-herói, ele não se importa ali de sair rasgando a galera no meio. O Loki, eu já disse, ele já passou por esse posto de anti-herói, agindo pelos seus próprios benefícios. Ele começou seu arco de herói lá em Ultimatos e na série dele, mas antes disso, se a gente for assistir Thor Ragnarok, por exemplo, ali ele tá agindo como um anti-herói, pensando apenas no seu benefício próprio. E um anti-herói muito famoso que a galera até fica pensando se ele é realmente um anti-herói ou um vilão, é o Joel de The Last of Us. O Joel, ele é um ótimo exemplo porque, que diferente do Peter Parker, que sacrificou sua tia pelo bem de milhões, o Joel sacrificou milhões pelo bem da Ellie, pensando no seu benefício próprio ali, salvando a garota porque ele amava ela, e ele acaba se enquadrando nesse posto de anti-herói por isso, porque simplesmente Joel, ele foi egoísta naquele momento e ele não conseguiria perder outra pessoa de novo. Sem contar que você passa o jogo inteiro matando um monte de gente, né? Então, assim, acho muito difícil o Joel tá lá no posto de herói. Mas, pra finalizar, vamos para o anti-vilão. E eu confesso que eu gosto muito dos anti-vilões. Não sei se tá certo, do anti-vilões. O anti-vilão, ele é o oposto do anti-herói, onde geralmente ele é um vilão, mas ele acaba agindo como herói por conveniência. Sabe aquele ditado? O inimigo do meu inimigo é o meu amigo? Pois é, às vezes a gente pode ter um anti-vilão agindo por formas bem curiosas até, e indo pro lado do bem, pensando obviamente no seu próprio benefício, mas agindo ali de uma forma um pouco melhor. Mas também a gente tem um outro tipo de anti-vilão, que é aquele que pensa no bem, ele quer fazer o bem de maneiras erradas. Por exemplo, um famoso anti-vilão é o Thanos. O Thanos ali, ele quis sacrificar metade do universo, pensando ali nos recursos, pensando que ele pouparia, né? Melhoraria o mundo, melhoraria as coisas, mas de maneira errada, matando metade do universo. Então ele é um ótimo anti-vilão, por exemplo. Uma outra curiosidade é que o anti-vilão, ele é muito mais fácil de se redimir no final do que um vilão normal. Outra curiosidade é que geralmente os anti-vilões, eles são bondosos com seu inimigo, tratando eles com respeito e igualdade. Geralmente esses vilões não costumam usar maldade, nem ser malignos e tudo mais. Aquilo não dá um prazer pra eles, e eles são, como eu disse, mais respeitosos, tratam o seu inimigo com igualdade, o que faz com que muitas vezes eles acabem realmente se redimindo. Outra coisa é que já se um anti-vilão encontra um vilão, aí sim ele vai agir de maneira mais rude, porque ele vai considerar ali o vilão alguém maligno, maléfico, que é algo que o anti-vilão não gosta, então ele costuma ali agir como posto de herói. É muito curioso até que os anti-vilões podem ser
ser heróis que caíram para o posto de vilão. Então também a gente tem essa mudança. O antivilão que a gente pode citar para falar é o Venom. Não exatamente no filme, mas nos quadrinhos o Venom no começo ele é um vilão, mas depois em vários momentos ele acaba agindo como herói, ajudando, por exemplo, o Homem-Aranha a lutar contra o Carnificina e virando realmente em algumas histórias um anti-vilão e não agindo por maldade. Já teve histórias em que o Homem-Aranha e o Venom estavam lutando e eles pararam de lutar para ajudar alguém. E aí, como exemplo, eu já disse o Thanos, o Venom, mas a gente pode falar, por exemplo, do Magneto. O Magneto ele busca igualdade entre os mutantes, ele busca ser aceito na sociedade, mas ele tem uns métodos um pouco questionáveis. E já que a gente estava falando de Invencível essa semana, um antivilão que eu gosto muito é o Dinossauros, que ele quer salvar o mundo, quer salvar a natureza, mas ele acaba agindo de maneira errada, matando várias pessoas, explodindo uma bomba lá no meio de Las Vegas ou causando uma inundação gigantesca nas cidades ali para tentar salvar o planeta de uma outra maneira, matando muita gente. E o Dinossauros ele realmente acaba indo pro lado do bem, mas agindo de maneira errada, o que faz com que o Mark acabe se contrapondo com ele em alguns momentos, mas exatamente essa mudança entre vilão, herói, antivilão é o que faz com que o Dinossauros acabe sendo muito querido lá nos quadrinhos de Invencível. E se você quiser saber mais sobre o Dinossauros, eu falei no último vídeo, vai estar em algum lugar aqui, vou colocar o card aqui em cima, e aí você pode ir lá conferir, porque esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido, muito obrigado por terem acompanhado, espero que tudo tenha ficado bem explicadinho. Comenta aqui embaixo se você já entendeu, e também não deixe eu cair para o lado do mal. Se inscreve aqui no canal, dá um like nesse vídeo que ajuda muito, a gente tá quase chegando em 100 mil inscritos, então ó, bora conseguir logo essa plaquinha, que eu não vejo a hora. E é isso, muito obrigado, valeu, falou!